Muito bem, chegando com a lição 7, na classe dos adolescentes, o estabelecimento da monarquia. Estamos saindo do período dos juízes para o tempo da monarquia. O texto destacado aqui, a mensagem, está em 1 Samuel 10:1. Samuel tinha levado consigo um frasco de azeite. Ele derramou o azeite na cabeça de Saul, beijou-o e disse: "O Senhor Deus está ungindo você como o chefe do seu povo, o povo de Israel. Você o governará e o livrará de todos os seus inimigos." Tá? Então nós vamos ver aqui essa transição entre o tempo dos juízes e o tempo da monarquia. Tá? Israel estava errado em pedir um rei ao Senhor? Não. Acontece que o problema está na motivação com que este pedido foi feito. E é sobre isso que a gente vai falar aqui no primeiro tópico, o pedido do povo. O período dos juízes em Israel terminou com a liderança de Samuel. Ele foi responsável pela transição de governo para o estabelecimento da monarquia, juízes para os reis. Todavia, antes disso, Samuel pôs seus filhos, Joel e Abias, como juízes, na intenção de assumirem o seu lugar. Contudo, os filhos do profeta não temiam ao Senhor e os líderes do povo, sabendo disso, foram a Samuel e pediram-lhe um rei. Vamos olhar aqui como é que foi esse pedido. 1 Samuel, capítulo 8, porque tem uma peculiaridade aqui nesse pedido. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Então ali os anciãos de todo Israel se congregaram e vieram a Samuel e disseram: "Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei." Aqui está o problema. Até aqui tudo bem, mas olha o que eles vão dizer. "Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações." O problema não é pedir um rei. O problema é que eles queriam se assemelhar a outras nações. Tá? Então, o pedido deles foi motivado para que eles se tornassem como as outras nações. Tá? Esse pedido não agradou o profeta, que foi orar ao Senhor. E Deus falou para Samuel: "Olha, não esquenta a cabeça não, porque eles não te rejeitaram, eles rejeitaram a mim." Tipo assim: "Samuel, o povo é meu, tá bom? Não fica irritado não, triste não, porque este povo é meu." Então, eles não estão simplesmente rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim, tá? Israel, desde que saiu do Egito, sempre esteve flertando aí com a idolatria. Agora, Deus vai atender os pedidos do povo, que eu acredito que era até um caminho natural esse, que eles chegasse o momento em que eles teriam um rei, mas Deus vai falar para o povo quais são as consequências desse pedido, tá? Então, o rei tomaria os seus filhos para soldados, os faria trabalhar em diversos tipos de serviço para o benefício do próprio rei, tomaria suas filhas, a melhor parte do campo, cobraria imposto, enfim, Deus deixou ali muito claro que aquela não era uma boa opção, pelo menos naquele momento. Mas o povo não se importou com aquilo que Deus falou. Tá? Eles não entenderam que aquele era um momento errado da história para pedirem por um rei. Então a rejeição a Samuel significava uma rejeição a Deus e ao seu governo. Tá? Então, uma grande lição que nós precisamos aprender é que nenhuma atitude é uma atitude isolada. Toda atitude ela traz consigo uma intenção e uma motivação. E se a motivação for errada, ela contamina o pedido, por mais nobre que ele seja. Demais, hein? Se a motivação for errada, ela contamina o pedido, por mais nobre que ele seja. Então, o pedido deles é legal, mas a motivação errada não é o momento certo, tá certo? Então, Deus deixou muito claro as consequências que teriam, mas é tipo assim, nós estamos apenas te avisando o que nós queremos, nós não queremos saber a sua vontade. Isso é um risco muito grande. Quando nós oramos
sem a intenção de descobrir qual é a vontade de Deus, quando nós simplesmente queremos agir de acordo com a nossa mente, de acordo com a nossa cabeça, tá? Então Deus, ok, é isso que vocês querem, deu um rei para eles, tá bom? Quem é esse rei? É Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Você já se inscreveu no canal? Ainda não? Inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo, deixe seu comentário que é importante para nós e usa esse QR Code aí para apoiar o nosso trabalho, mira a câmera do seu celular e faça uma doação, abençoe o nosso trabalho por aqui, tá bom? Ó, o primeiro rei de Israel, quem foi então? Saul. Saul é descrito como um jovem da tribo de Benjamim, alto e belo, ele sobressai em altura todos os jovens ali de sua época, ele era filho de um homem rico e importante. Sem dúvidas, as características chamavam a atenção, sobretudo porque Israel queria escolher um rei para que os liderasse nas batalhas, tá? Israel sai do Egito, uma grande multidão, mas de agricultores, e eles vão ao longo do tempo se tornando um povo, sendo conhecidos como nação, lutando batalhas, não é? E o rei era aquela figura que ia à frente da batalha, que tomava conta, enfim, que protegia, era um guerreiro, não é? Então eles estavam à procura de um rei com uma postura de guerreiro, com porte de guerreiro, tá? Samuel irá encontrar-se com Saul numa situação atípica, não é? Porque Samuel cuidava das jumentas de seu pai e ele foi atrás para buscar aí Saul foi com um empregado de seu pai atrás de umas jumentas que tinham se perdido. Eles não encontraram depois de procurar por muitos lugares. E aí Saul queria voltar para a casa de seu pai, mas o empregado ele sugeriu que eles fossem atrás do profeta. Então, a fama de Samuel ela era muito grande, tá? E aí eles foram até o profeta Samuel e ao encontrá-lo Samuel falou para ele que as jumentas já tinham sido encontradas, estavam em segurança e que Deus o escolhera para ser o rei de Israel, tá? E aí Samuel promoveu ali um jantar e colocou Saul num lugar de honra e o ungiu como o primeiro rei de Israel. É interessante essa parte aonde diz que Deus o escolheu para ser rei de Israel, tá? Tem gente que diz assim: ah, Saul foi uma escolha do povo. Não, o povo escolheu um rei. O povo decidiu que teria um rei. Agora, quem escolheu a Saul para ser rei de Israel foi o Senhor, tá? Foi o Senhor. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Aqui, ó, no capítulo 9, ó, capítulo 9 e versículo capítulo 10. Então Samuel tomou um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: porventura te não tem ungido o Senhor como capitão sobre a sua herdade? Então Saul foi ungido pelo Senhor. Deus o escolheu, tá? Saul foi uma escolha de Deus, tá? O povo escolheu, o povo desejou ser governado por um rei. Quem escolheu Saul foi o Senhor. Isso aqui era para eles ver como um grande privilégio. Isso aqui era para ele ver como uma grande honra, tá? Então Saul foi escolhido pelo Senhor, tá? Isso aqui deve ficar muito claro na nossa mente. Aí o tópico 3, então ele vai mostrar aqui, ó, o início da monarquia em Israel, tá? Então, após ser ungido, ele vai receber algumas orientações e ele foi cheio do Espírito de Deus e transformado em uma nova pessoa, tá? 1 Samuel 10, do 5 ao 9. Em 2, Samuel promoveu uma reunião entre todas as tribos de Israel e apresentou
dizendo, olha lá, de novo, 1 Samuel 10:24. Aqui está o homem que o Senhor Deus escolheu. Não há ninguém igual a ele entre nós. E todo o povo gritou, viva o rei. Nesta posição, Saul teve vitórias militares importantes. Tá? Ele derrotou ali os povos vizinhos, Moabe, Amon, Edom, os Zoba e os filisteus. Aonde ele ia lutar, ele saía vitorioso. Lutou contra os amalequitas. Então, houve importantes conquistas no reinado de Saul para o povo de Israel. De maneira que uma segurança territorial foi ali estabelecida. Agora, a gestão de Saul não foi marcada apenas por vitórias. O seu reinado entrou em decadência. Por quê? Porque ele foi rebelde, desobediente à voz do Senhor. Os filisteus podemos dizer que os filisteus eram os maiores inimigos do povo de Israel. Eles tinham um exército muito numeroso, com 30 mil carros de guerra. Isso é muita coisa. Os carros de guerra eram literalmente uma máquina de guerra. Tá? E aí o povo de Israel se reuniu em Gilgal, com o objetivo de lutar contra os filisteus. Mas antes, era para ter um momento de adoração. E eles deveriam aguardar a chegada do sacerdote. Todavia Samuel demorou a aparecer para realizar o sacrifício. O povo começou a abandonar Saul, retirando-se ali daquela área de concentração. E aí ele, talvez movido por ansiedade ou medo, ele ofereceu o sacrifício no lugar de Samuel, o que era um pecado gravíssimo. Anota aí. Os fins para Deus, anota aí. Para Deus, os fins não justificam os meios. A ordem era que ele deveria aguardar a chegada do profeta. E como sempre acontece, sempre que estamos fazendo algo errado, que ninguém está vendo, quando a gente começa a fazer, alguém aparece. Sim ou não? Alguém aparece. Você fica pensando em fazer, não tem ninguém. Mas a hora que você começa a fazer, alguém aparece. É assim. Saul ficou quando ele começou a oferecer o sacrifício. Claro que aqui está dizendo, terminando de oferecer o sacrifício, porque era coisa rápida, né? Quando ele está ali, na hora do sacrifício, quem que chega? Samuel chega e fica espantado. A impaciência e desobediência de Saul custaram caro. Tá? Naquele dia, ele e toda a sua casa perderam o direito ao trono de Israel. Tá? Todos pagam preço quando desobedecem a Deus. Deus não tem compromisso com o desobediente. A desobediência é falta grave diante de Deus. Seja quem for, a desobediência é falta grave. A sua família, que o reinado é uma monarquia, passa de pai para filho, passa para os descendentes, mas por causa da desobediência. E como ele estava em uma posição, então, quanto maior é a posição de influência, de destaque, maior é o compromisso. Maior é a honra, mas também maior é a correção. Por quê? Porque precisa ser exemplar. A honra é exemplar, para que todos digam, olha como Deus honra, mas a correção também. Vixe, olha como Deus trata essa situação. Tá? Samuel continuou sendo rei, defendendo o povo de Israel bravamente. Algum tempo depois ele entrou em guerra contra os amalequitas. Mas em vez de destruir tudo como Deus ordenou, de novo, ele pega para si o melhor do gado e das ovelhas e ainda poupou a vida do rei Agag. A ordem era, destrói tudo, não pega nada para despojo. Ele trouxe coisas para despojo e não matou o rei. Deus avisou a Samuel que Saul tinha desobedecido suas ordens. E aí Samuel foi lá de novo confrontar Saul, né? E aí quando ele foi confrontado, ele tentou argumentar, dizendo que desobedeceu, mas com o propósito de oferecer os animais em sacrifício ao Senhor. Não há propósito na desobediência. Não adianta tentar explicar, tentar argumentar. Certo? Então, anote aí, nenhuma desobediência, nenhum argumento justifica a desobediência. Por mais
nobres que sejam suas intenções, nenhuma boa intenção justifica a desobediência. Anotou aí? Nenhuma boa intenção justifica a desobediência. Diante disso, Samuel ensinou que Deus prefere a obediência no lugar do sacrifício. E explicou que a revolta contra o Senhor e o orgulho são pecados graves, como prática de feitiçaria e idolatria. Saul ainda insistiu com Samuel, porque ele queria manter as aparências diante do povo, mas a resposta de Samuel foi enfática: você rejeitou as ordens de Deus, e por isso ele também te rejeitou como rei de Israel. A desobediência de Saul levou à sua ruína como rei, tá? Então, Saul perdeu uma grande oportunidade de entrar para a história como o primeiro rei de Israel, de forma honrada, de forma gloriosa, de forma espetacular, de forma especial. Por quê? Porque ele era desobediente, tá bom? Então, anotou aí? Nenhum argumento justifica a desobediência. Nenhuma justificativa justifica a desobediência. Nem nada. Qualquer justificativa, por mais nobre que ela seja, ela não serve para justificar uma desobediência. Isso fica muito claro aqui nesta lição. O caminho da desobediência não é o caminho que Deus aprova. A intenção pode ser boa, papapá. Não, e outra coisa, nós demonstramos que obedecemos a Deus obedecendo pessoas que Ele estabelece como autoridade sobre a nossa vida, tá? Então, não adianta. Ah, mas meu pai não é crente. Obedeça. Ah, mas meu pai é chato. Obedeça. Obedeça, porque quando obedecemos, anota aí, quando obedecemos, anota aí, quando obedecemos autoridades estabelecidas por Deus sobre a nossa vida, estamos obedecendo ao próprio Deus. O contrário também é verdade. Quando desobedecemos autoridades estabelecidas por Deus sobre a nossa vida, estamos desobedecendo a Deus. Porque não dá para dizer que obedece a Deus que você não vê, se você não obedece àquela autoridade que você vê. Isso começa em casa, passa pela escola, passa pela igreja. Autoridade. Não brinque com a autoridade. Toda desobediência à autoridade, ela é vista por Deus como uma rebeldia contra a sua autoridade. Por isso que nenhuma desobediência é justificável. Nenhuma justificação justifica uma desobediência. Nenhum argumento justifica a desobediência. Saul perdeu o trono, perdeu o reinado, perdeu a presença de Deus por causa da sua desobediência. Então há um preço caro. Por quê? Porque a sua desobediência era uma desobediência ao próprio Deus. Pensa nisso, aleluia! Mais uma aula linda, forte abraço, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Na próxima aula falaremos sobre Davi, o pastor de ovelhas que se tornou rei. Eu espero vocês por aqui. Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.